Já se perguntou por que o desejo é tão difícil de controlar? Ou por que parece haver algo proibido em sentir prazer? Freud acreditava que o desejo não fala sobre o que queremos, mas sobre aquilo que fomos proibidos de querer. E quando ele tentou explicar isso, foi silenciado, porque o que ele descobriu toca em algo que a civilização inteira tenta esconder. Pense, o desejo não nasce da falta, nasce da proibição. Quanto mais algo é negado, mais ele cresce dentro da mente, como um fogo que se alimenta do próprio medo. Mas e se o desejo feminino fosse a prova viva disso? E se a mulher fosse, para Freud, o espelho mais profundo da repressão humana? Freud dizia que o inconsciente é um teatro, e nesse palco escuro, o desejo veste máscaras, representa papéis, repete cenas, mas o público, a consciência, nunca entende o enredo completo. Quando ele começou a observar o desejo feminino, viu algo que o perturbou. Não era apenas sobre o corpo, nem sobre o prazer. Era sobre poder, sobre a inversão daquilo que a sociedade chamou de natural. Ele percebeu que o desejo da mulher em um mundo criado por homens precisava se esconder para existir. E ao se esconder, tornou-se mais forte, mais enigmático, mais perigoso. Já percebeu como tudo que é reprimido volta? Como se o inconsciente fosse um cofre que nunca esquece o que você tentou enterrar? Freud chamava isso de retorno do recalcado. E talvez o desejo feminino seja exatamente isso, a força recalcada da história, retornando através do corpo, dos olhares e dos silêncios. Mas há algo ainda mais perturbador. Freud percebeu que o desejo feminino não segue a lógica da posse. Não quer ter o outro, quer ser desejado pelo outro. É o prazer de despertar o desejo, não necessariamente de saciá-lo. E isso desmonta o jogo de poder masculino. Porque o homem, para Freud, quer dominar o objeto de desejo, mas a mulher quer ser o espelho que o reflete. E nesse reflexo, ela o controla, sem que ele perceba. Quem tem o poder, então? Quem deseja ou quem é desejado? Freud entendeu que o desejo feminino era uma ameaça simbólica, não porque fosse imoral, mas porque desmontava a estrutura do controle social. A mulher desejante não é dócil, não cabe no molde da pureza, nem no da submissão. Ela mostra que o homem, o tempo todo, também é escravo do próprio desejo, e talvez do dela. Por isso Freud foi tão criticado, porque entender o desejo feminino era tocar o nervo da hipocrisia humana. A civilização inteira é construída sobre repressão. E o desejo feminino é o espelho que mostra o quanto estamos todos presos na mesma teia, buscando o prazer, mas com medo dele. Já percebeu como o prazer sempre vem com culpa? Como se sentir bem fosse um pecado silencioso? Como se a felicidade plena fosse uma ameaça à ordem? Freud acreditava que essa culpa é a marca da civilização. Para vivermos juntos, tivemos que domesticar o desejo, transformar o instinto em moral, o prazer em tabu. E a mulher se tornou o símbolo disso. Desejada, mas condenada. Sedutora, mas julgada. Livre, mas observada. O corpo feminino virou o campo de batalha entre o prazer e a punição, entre o desejo e o medo dele. Mas e se essa culpa fosse a verdadeira prisão da mente? E se tudo o que chamamos de moral for apenas um disfarce para o medo de sentir? Freud dizia que o inconsciente é atemporal. Ele não esquece, ele apenas espera. E o desejo reprimido sempre volta, às vezes em sonhos, às vezes em sintomas, às vezes em silêncios. O desejo feminino não é apenas uma questão de gênero, é um símbolo daquilo que o ser humano mais teme em si mesmo, a força de querer o que foi proibido. Por isso Freud chamou essa teoria de proibida, porque ela não fala apenas sobre mulheres, fala sobre todos nós, sobre o lado da mente que a sociedade tenta enterrar, aquele que ainda queima em silêncio, atrás de cada olhar contido, de cada toque evitado, de cada não posso, dito tarde demais. Você já sentiu desejo por algo que sabia que não devia querer? Já percebeu como o proibido parece mais vivo, mais pulsante, mais real? É porque o desejo não nasce da liberdade, ele nasce da barreira. Sem limite, não há fogo. Sem proibição, não há vontade. E talvez seja por isso que Freud foi tão odiado, porque ele disse, sem medo, que o ser humano não quer apenas amar, quer possuir, quer transgredir, quer ser devorado e devorar. O desejo feminino para ele era a metáfora final, a prova de que o inconsciente não tem moral, que o prazer é amoral e que a mente humana é muito mais selvagem do que a sociedade permite admitir. Então pense, quando você reprime o que sente, acha mesmo que está controlando o desejo? Ou apenas o alimentando nas sombras até que um dia ele volte mais forte? Freud dizia que tudo o que negamos em nós acaba nos controlando por trás. E talvez seja por isso que o amor, o prazer e o desejo ainda nos assustam tanto, porque no fundo eles revelam quem realmente somos, quando ninguém está olhando. No fim, a teoria proibida de Freud
não era sobre mulheres, era sobre o poder invisível do desejo, sobre o quanto ele nos domina e o quanto fingimos que não sabemos disso. Você acha que controla o que sente? Ou o que sente é que te controla? Talvez o verdadeiro tabu nunca tenha sido o sexo, mas o simples ato de querer. Porque querer é admitir que há algo dentro de você que o mundo não pode permitir. E talvez seja exatamente aí que o humano se revela mais real, mais cru e mais perigoso.